Olá, tudo bom com você? Que bom estarmos mais uma vez juntos para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Einstein! Desde que você e Planck descobriram a mecânica quântica na Alemanha, a humanidade não para de criar coisas magníficas como o televisor que é um cinema em casa. Correto, Kardec. Mas foram os irmãos Lumière, no França, que criaram a cinema. Qual a maior invenção, na sua opinião, Einstein? Sem dúvida ser a sabonete. Serve para tomar banho, fazer o barba e ainda nos perfumar. Então, tudo bem? Aquilo que você viu agora na apresentação, na fala de Einstein, aquilo é uma grande verdade. Ele realmente falou aquilo, né? Para ele, a coisa mais importante era o sabonete, né? A criação a maior das criações, invenções do momento, era o sabonete. Ele era muito espirituoso, né? Pode ser que isso fosse uma verdade, pode ser que isso fosse apenas algo que ele quisesse valorizar naquele momento. Hoje, com certeza, ele falaria que é o smartphone, porque nos dá muitas e muitas facilidades, né? Por exemplo, gravar os vídeos, como eu estou gravando o meu. E olha, vou dizer para você, esse vídeo aqui já é a terceira vez que eu estou gravando. Vamos lá. Estamos no livro 4, começando agora, capítulo 1. Livro 4 é Esperanças e Consolações. Capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres. E o primeiro item, são 6, o primeiro item é felicidade e infelicidade relativas. Então vamos lá para a primeira questão. Questão 920. O homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Resposta. Não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto você pode ser sobre a terra. Questão 921. Concebe-se que o homem será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada. Mas até lá, cada um pode se garantir com uma felicidade relativa? Resposta. Ou mais frequentemente, o homem é o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto o comporta sua existência grosseira. Kardec já faz uma consideração. O homem bem compenetrado de sua destinação futura não vê na vida corporal senão uma estada passageira. É para ele uma parada momentânea em má hospedaria. Ele se consola facilmente de alguns desgostos passageiros de uma viagem que deve conduzi-lo a uma posição tanto melhor quanto melhor tenha se preparado. Somos punidos desde esta vida pelas infrações às leis da existência corporal, pelos males que são a consequência dessas infrações e de nossos próprios excessos. Se remontarmos gradativamente à origem do que chamamos nossas infelicidades terrestres, veremos a estas, na maioria das vezes, como consequências de um primeiro desvio do caminho reto. Por esse desvio, entramos num mau caminho e, de consequência em consequência, caímos na infelicidade. Questão 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta à felicidade de um faz a infelicidade do outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? Resposta. Para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral é a consequência é a consciência tranquila e a fé no futuro. Questão 923. O que seria supérfluo para um não se torna necessário para outro e reciprocamente segundo a sua posição? Resposta: sim, de acordo com as vossas ideias materiais, vossos preconceitos, vossa ambição e todos os vossos defeitos ridículos, aos quais o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Sem dúvida, aquele que tinha
50.000 libras de renda e se encontra reduzido a 10, se crê bem infeliz porque não pode mais fazer uma figura tão grande, ter aquilo que chama sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer todas as suas paixões, etc. Ele crê faltar-lhe o necessário, mas francamente, o que crês com direito a levantar-se quando ao seu lado há os que morrem de fome e de frio, e não têm um refúgio para repousar a cabeça. O sábio, para ser feliz, olha abaixo de si e jamais acima, a não ser para elevar a sua alma até o infinito. Então aqui o Espírito deu uma chacoalhada no Kardec, né? Então, não exatamente no Kardec, né? Na questão que foi levantada, foi escolhida para se fazer aqui, né? Como se houvesse infelicidades relativas às posições que as pessoas vão almejando, né? Como se essas infelicidades não fossem sempre fruto dos seus próprios defeitos morais. Questão 924. Há males que são independentes da maneira de agir e que atingem o homem mais justo. Não há algum meio de se preservar deles? Resposta. Nesse caso, ele deve se resignar e suportá-los sem murmurar, se quer progredir. Mas se ele possui sempre uma consolação na sua consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, se faz o que é necessário para obtê-lo. Questão 925. Por que Deus favorece com os dons da fortuna certos homens que não merecem recebê-los? Resposta. É um favor aos olhos daqueles que não veem senão o presente. Mas, sabei-o bem, a fortuna é uma prova frequentemente mais perigosa do que a miséria. Então, a miséria é sempre falta de um monte de coisa, quase tudo. Então, se existe falta de quase tudo, o pecado pelos excessos, a pessoa vai estar mais livre disso. Já a fortuna dá o excesso em tudo que a pessoa quer, tudo que a pessoa tem. E são os excessos que levam as pessoas a cometerem diversos pecados. Questão 926. A civilização criando novas necessidades não é a fonte de novas aflições? Resposta. Os males deste mundo estão em razão das necessidades fictícias que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar seus desejos e vê sem inveja o que está acima de si, poupa-se de muitas decepções dessa vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Invejais os gozos daqueles que vos parecem os felizes do mundo, mas sabeis o que lhes está reservado? Se não gozam senão para eles, são egoístas e virá o reverso, antes lastimai-os. Deus permite algumas vezes que o mal prospere, mas a sua felicidade não é para invejar, porque apagará com lágrimas amargas. Se o justo é infeliz, é uma prova que lhe será tida em conta se a suportar com coragem. Lembrai-vos destas palavras de Jesus. Felizes aqueles que sofrem, porque serão consolados. Questão 927. O supérfluo certamente não é indispensável à felicidade, mas não se dá o mesmo com o necessário. Ora, a infelicidade daqueles que estão privados do necessário não é real? Resposta. O homem não é verdadeiramente infeliz, senão quando sofre a falta do que é necessário à vida do corpo. Pode ser que essa privação seja por sua culpa, e nesse caso não deve imputá-la senão a si próprio. Se ela é por culpa de outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe deu a causa. Questão 928. Pela especialidade das aptidões naturais, Deus indica evidentemente nossa vocação neste mundo. Muitos dos males não decorrem do fato de não seguirmos esta vocação? É verdade, e frequentemente são os pais que, por orgulho ou avareza,
fazem seus filhos sofrerem o caminho traçado, fazem seus filhos saírem do caminho traçado pela natureza, e por esse deslocamento comprometem sua felicidade. E eles disso serão responsáveis. Aí o Kardec, na mesma questão, pergunta: assim, acharíeis justo que o filho de um homem altamente colocado no mundo fizesse tamancos, por exemplo, se para isso tinha aptidão? Resposta: não é preciso cair no absurdo, nem nada exagerar. A civilização tem suas necessidades. Porque o filho de um homem altamente colocado, como dizes, faria tamancos, se pode fazer outra coisa? Ele poderá sempre tornar-se útil na medida de suas faculdades, se elas não são aplicadas em sentido contrário. Assim, por exemplo, em lugar de ser um mau advogado, ele poderia talvez tornar-se um bom mecânico, e etc. Kardec faz um comentário. O deslocamento dos homens fora da sua esfera intelectual é seguramente uma das causas mais frequentes de decepção. A inaptidão pela carreira abraçada é uma fonte perene de reveses. Depois, o amor próprio, vindo juntar-se a isso, impede o homem fracassado de procurar um recurso numa profissão mais humilde. Ele mostra o suicídio como remédio para escapar ao que lhe crê uma humilhação. Se uma educação moral o tivesse elevado acima dos tolos preconceitos do orgulho, ele não seria apanhado de surpresa. Questão 929. Há pessoas que, estando privadas de todos os recursos neste caso, mesmo que a abundância reine ao seu redor, não têm senão a morte por perspectiva. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Resposta: não se deve jamais ter a ideia de se deixar morrer de fome. Encontrar-se-á sempre um meio de alimentar-se, se o orgulho não se interpuser entre a necessidade e o trabalho. Diz-se frequentemente: não há profissão tola e não é a situação que desonra. Disse para os outros e não para si. Isso aqui me fez lembrar do absurdo, né, que nós passamos alguns anos atrás, onde a maldade, né, a escabrosidade do governo fez com que tantas pessoas fossem buscar osso para poder se alimentar, né? 930. É evidente que, sem os preconceitos sociais pelos quais se deixa dominar, encontrar-se-ia sempre um atalho qualquer que pudesse ajudar a viver, mesmo deslocado de sua posição. Mas entre as pessoas que não têm preconceitos ou que os deixam de lado, há os que estão na impossibilidade de prover às suas necessidades em consequência de doenças ou de outras causas independentes da sua vontade. Resposta: numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Né? Como acabei de falar lá, né? Aí o Kardec faz uma consideração. Como a organização social sábia e previdente, não pode faltar ao homem o necessário, senão por sua falta. Mas mesmo suas faltas, frequentemente, são o resultado do meio em que ele se encontra colocado. Quando o homem praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada sobre a justiça e a solidariedade. E ele mesmo também será melhor. Então, mais uma vez aqui, eu vou fazer outra colocação, né? No governo do PT, havia reservas e reservas e mais reservas de milho, arroz, soja. Aí bastou entrar lá o outro partido, naquele deflagrado golpe, para que fosse exportado, vendido, né? E é o que mais tarde ocasionou, né, 2, 3 anos mais tarde, ocasionou miséria para muitas pessoas, né? Muitas pessoas entraram na linha da miséria, né? Muitas pessoas entraram na linha da miséria porque o país tinha vendido suas reservas.
Quem ganhou com a venda, né? Questão 931. Por que na sociedade as classes sofredoras são mais numerosas que as classes felizes? As classes sofredoras e as classes felizes. Resposta. Nenhuma é perfeitamente feliz. E o que se crê a felicidade esconde frequentemente pungentes pesares. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas porque a terra é um lugar de expiação. Quando o homem nela tiver feito a morada do bem e dos bons espíritos, não será mais infeliz e será para ele o paraíso terrestre. E nosso povo, né, continua lutando contra uma ignorância das classes supostamente mais felizes, né, que não aceitam as mais sofredoras terem seus direitos, terem suas compensações. Né? Esse é o Brasil. Questão 932. Por que no mundo os maus são tão frequentemente sobrepujam os bons em influência? Até na internet a gente vê isso, né? E a resposta do espírito é muito clara. Pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, dominarão. Mas os bons são os mansos, que esperam para herdar a terra, né? Questão 933. Se o homem frequentemente é o artífice de seus sofrimentos materiais, não ocorre o mesmo com os sofrimentos morais? Resposta. Mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes são independentes da vontade. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, em uma palavra, são torturas da alma. A inveja e o ciúme, felizes aqueles que não conhecem esses dois vermes roedores. Com a inveja e o ciúme, não há calma nem repouso possível para aquele que está atacado desse mal. Os objetos de sua cobiça, de seu ódio, de seu despeito, levantam-se diante dele como fantasmas que não lhe dão nenhuma trégua e o perseguem até mesmo no sono. Os invejosos e os ciumentos estão num estado de febre contínua. Portanto, está aí uma situação desejável e não compreendeis que, com as suas paixões, o homem criou para si suplícios voluntários, e a terra se torna para ele um verdadeiro inferno. Aí o Kardec faz uma longa reflexão. Várias expressões pintam energicamente os efeitos de certas paixões. Disse, estar inchado de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúme ou de despeito, perder com isso a bebida e o alimento, e etc. Esse quadro não é senão muito verdadeiro. Algumas vezes mesmo o ciúme não tem objetivo determinado. Há pessoas ciumentas por natureza, de tudo que se eleva, de tudo que se escapa à linha do vulgar. Neste caso, mesmo que não tenham nisso nenhum interesse direto, mas unicamente porque elas não o podem alcançar. Tudo o que parece acima do horizonte as ofusca, e se são a maioria na sociedade, elas querem tudo reconduzir ao seu nível. É o ciúme somado à mediocridade. Frequentemente o homem não é infeliz, senão pela importância que liga às coisas deste mundo. É a vaidade, a ambição, a cupidez frustrada que fazem sua infelicidade. Se ele se coloca acima do círculo estreito da vida material, se eleva seus pensamentos até o infinito, que é a sua destinação, as vicissitudes da humanidade lhe parecem então mesquinhas e pueris.
como as tristezas de uma criança que se aflige com a perda de um brinquedo que representava a sua felicidade suprema. Aquele que não vê a felicidade senão na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz quando não os pode satisfazer, ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com o que os outros olham como calamidades. Falamos do homem civilizado porque o selvagem, tendo as necessidades mais limitadas, não tem os mesmos objetos de cobiça e de angústias na maneira de ver as coisas é diferente, sua maneira de ver as coisas é diferente. No estado de civilização, o homem raciocina sua infelicidade e a analisa, e por isso é por ela mais afetado. Mas pode também relacionar e analisar os meios de consolação. Essa consolação ele a possui no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, e no espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro. É um pouco esse último parágrafo aqui é um pouco, eu acho que um pouco fora, né? Porque dizer que os povos mais selvagens não têm as mesmas necessidades de paixões e sofrer, tá? Não, ele pode não ter tantas quantas o homem civilizado, né? Por quê? Porque sua vida não é tão cheia de objetos, materiais que o prenda, né? Objetivos materiais que o prenda a materialidade. Mas ele é ser humano do mesmo jeito, então ele pode ter que as poucas coisas nas quais ele se prende muito, se prenda com maior intensidade, né? Então, quando um selvagem é derrubado, né, dele é tomado sua esposa, por exemplo, sua mulher, sua fêmea, sei lá como chamar, sua parceira, por um outro, então era uma questão de já direto para a morte, né, para a luta pela morte. Então não se tem os mesmos freios que ainda existem na nossa sociedade. Mas dizer que eles tenham menos objetivos, menos objetos de relação, verdade. Porém, a intensidade das relações não são as mesmas também, né? Por quê? Porque é um ser humano do mesmo jeito que o civilizado. É muito legal esse item, tá? Foi bastante extenso. A gente vê que a gente tem sempre que fazer a nossa reforma íntima, sempre que os benditos defeitos da personalidade por acaso baterem na sua cabeça, né? São eles lá o ciúme, inveja, vaidade, cupidez, preconceito de toda a natureza. Quando essas coisas por acaso manifestar, você tem que saber submetê-la à sua razão, submetê-la à sua vontade, né? E é isso que vai fazendo você, né, aplainar a sua jornada, o seu longo caminho aí na sua vida, né? E tornar a sua jornada melhor. Não esqueça de deixar o seu like, curtir, que é a mesma coisa, compartilhar e fazer algum comentário, né? Gostaria de dizer isso, olha, isso aconteceu comigo e tal, o que você acha, sei lá, alguma coisa para que a gente possa engajar aí um entendimento melhor desses assuntos, tá bom? Eu fico aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Quando você acordar, comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar e por somente alegria